Fala galera, sejam bem-vindos à terceira aula da semana Render Monster. Nessa aula a gente vai falar sobre iluminação. Então, vamos começar abrindo o Asset Editor e vamos lá. Pronto. Bom, primeiramente, para se ter uma boa iluminação, o que seria necessário? Não apenas os pontos de luz, como também um controle de câmera. Então, como é que a gente faz esse controle? Você tem aqui o câmera e aqui a gente tem o Exposure Value. Eu vou ativar aqui o interativo e daí vamos colocar aqui para renderizar, para a gente ver o que acontece. Começando aqui o interativo, vejam só, está com o valor padrão aqui do Overlay. Se eu aumentar esse valor, ela vai escurecer a cena. Se eu reduzir esse valor, ele vai clarear a cena. Certo? Porém, eu não curto muito ajustar aqui pelo Exposure. Eu prefiro ajustar aqui pelo Advanced Camera, onde eu ajusto aqui o ISO e o Shutter Speed. O ISO é o seguinte, vou restaurar aqui o padrão dele, tá? Ele voltou a ficar escuro lá e aqui funciona da seguinte forma. Se eu reduzir esse valor, ele vai escurecer a cena. Se eu aumentar esse valor, ele vai clarear. Eu vou colocar ele aqui em 200, já vai dar uma clareada. O F-Number, se eu reduzir, ele vai clarear a cena. Se eu aumentar, ele vai escurecer. Vejam só. Vou colocar aqui em 10, daí ele já dá uma escurecida. Agora eu vou trabalhar aqui ele com o padrão de 8. E a gente vai modificar aqui o Shutter Speed, que é o contrário do ISO, que ao invés da gente reduzir para poder escurecer, a gente reduz para clarear a cena. Então vou colocar aqui em 100, daí ele vai clarear a cena. Feito isso, já está ajustado essa iluminação, tá? Então a gente vai fazer as inserções de luz. No caso aqui eu já tenho luzes inseridas. Vou aqui na aba de luzes. E aqui eu já tenho algumas luzes inseridas no projeto. Eu vou falar um pouco sobre elas. Vou dar uma pausa aqui para falar um pouco sobre elas na barra de ferramentas. Depois a gente volta para cá. Então aqui na barra de ferramentas de luzes, eu tenho aqui o retângulo de luz, que ele vai servir para colocar aqui, ó, tanto no rebaixo da prateleira quanto na sanca, para fazer o efeito aqui de luz. Ele também serve para colocar na televisão, para fazer a simulação de TV ligada, ou colocar lá fora, simulando o background. Porém, eu também posso fazer isso com material emissivo. Daí eu preferi utilizar lá fora o material emissivo para poder eu conseguir visualizar o meu background, já que usando o retângulo de luz eu não consigo visualizar. Do lado aqui a gente tem o Sphere. O Sphere ele vai servir para você colocar ele em abajur, vai servir para colocar num balizador, colocar em cúpula de pendentes. E a mesma coisa serve para o Omnilight. Ambos vão fazer praticamente o mesmo tipo de iluminação, apenas com algumas pouquíssimas diferenças. A diferença, inclusive, é que o Omnilight ele não fica o volume da luz visível, ele apenas ilumina. Já o Sphere não, o Sphere fica aquele círculo iluminando tudo. E daí você pode optar por deixar ele invisível. Aqui a gente tem o Spotlight, que é o que a gente está usando aqui para iluminar toda essa sala, fazer a iluminação geral. E temos o Yes Light aqui do lado, que está sendo utilizado para fazer a iluminação de destaque. Por último, a gente tem aqui dos ativos o Dome Light, que vai te servir aí para colocar o HDR simulando a luz externa. E aqui desativado a gente tem o Mesh Light, que ele também pode ser usado da mesma forma que o retângulo de luz. No caso aqui, eu tenho uma Sunken L e eu utilizei o Mesh Light para fazer essa Sunken L. E aqui na prateleira eu também utilizei o Mesh Light. O que eu fiz aqui? Eu fiz um rebaixo. Só para vocês verem. Feito um rebaixo e a própria peça aqui rebaixada eu transformei em luz com o Mesh Light. Basta você criar aqui um grupo.
Se você tiver um grupo ativo que não tenha nenhum outro grupo dentro, você pode transformar isso numa luz. Independente do formato que você crie, pode ser qualquer formato, poderia ser essa mesa aqui sendo transformada em luz, só para você ter uma ideia. Daí vamos lá para as configurações, tá? Eu vou colocar aqui aqui fora, vamos lá. Vou inserir aqui um retângulo, um sphere e um Omnilight para a gente poder ajustar essas luzes aqui dentro do Asset Editor. Então quando eu insiro lá, elas vão vir aqui para a lista. Está atualizando aqui ainda. Então vamos começar aqui pelo YesLight, que já está na cena. Como eu falei na aula anterior, todas as luzes elas têm basicamente um padrão de igualdade, que seria cor, intensidade e aqui nas opções, algumas poucas opções que são iguais em todos os pontos de luz. Então aqui na cor, quando você clica para selecionar uma cor, você tanto pode ajustar ela pelo RGB ou pela escala Kelvin. Eu gosto de ajustar aqui pela escala Kelvin, eu defino o valor e ela já fica entre uma luz quente ou fria, dependendo do valor que eu colocar aqui. Se eu colocar 8000, ele vai me dar uma cor fria. Se eu colocar aqui 3000, ele já vai me dar uma cor incandescente, uma cor mais quente. Então eu vou fechar aqui. Essa cor definida, eu defino a intensidade. Com a intensidade definida em 9000, essa é a força de intensidade que vai ter o YesLight que eu estou colocando. Se eu colocar aqui em 10, ele vai ficar fraco, e aí eu posso ver tudo diretamente pela prévia. Se eu colocar 100, ele já vai ficar um pouco mais forte, mas não vai ser o suficiente para iluminar a cena. Vou botar em 9000. Todo YesLight necessita de um arquivo Yes. Então tá aqui, ó. O arquivo Yes eu vou deixar inclusive para download, para que vocês possam baixar o arquivo que está sendo usado nessa cena. E vou deixar a cena para download também. Logo aqui embaixo a gente tem as opções de Shadows, que eu não recomendo desmarcar para não interferir nas sombras. O Effect Diffuse, que eu também não recomendo desmarcar para não interferir na incidência de luz nos materiais. Mas eu recomendo que você desative o Effect Specular para evitar reflexos indesejados. Ele cria um efeito do ponto de luz refletindo em peças, principalmente com reflexo fosco, e acaba criando um efeito que não fica legal. Então, o interessante é desmarcar o Effect Specular, independente do ponto de luz que você está usando. Em seguida, nós temos o Mesh Light, com o mesmo padrão, onde a gente seleciona aqui uma cor, ajusta a intensidade e configura algumas opções. Eu tenho a opção de deixá-lo invisível, fica apenas a iluminação aparecendo, não aparece o ponto de luz em si. Temos a opção No Decay, que ele vai cancelar o decay dessa iluminação e vai estourar ela. Se eu desmarcar aqui, essa iluminação vai ficar bastante estourada. Mesma coisa que o Shadows, para desativar as sombras ou reativar. Double Sided, para ele emitir luz em ambos os lados. Então ele vai emitir luz tanto no lado branco da face quanto no lado azul. E aqui a mesma coisa, Effect Diffuse, Effect Specular, que a gente desmarca. Porém a gente não desmarca o Effect Reflections para evitar que essa luz perca o rebatimento nos reflexos. Vamos aqui para o Omni. Aqui está a prévia do Omni, eu vou mostrar aqui a do Sphere, para vocês verem como é parecida, tá? A diferença é que o Sphere ele fica aparente o ponto. Porém, se eu colocar aqui em Invisible, ele sumiu aqui o ponto. Dependendo da intensidade que eu colocar, ele vai ficar igual o Omni tá lá na sua prévia, tá? Outra diferença dos dois é que o Omni, independente do tamanho que eu colocar ele, ele vai emitir luz da mesma forma. A luz vai ter sempre a mesma intensidade, independente do tamanho que o Omni tiver. O Sphere não. Quanto mais ele aumentar, maior vai ser a emissão de luz. E quanto mais eu reduzir, menor vai ser a emissão de luz dele. Todos os pontos de luz, que contando também o retângulo, Omni, Sphere, todos eles têm esse mesmo
padrão também de aplicação de cor ou textura. Nesse caso aqui, ó, no caso do Omni eu não tenho como colocar a textura, mas eu tenho como ajustar a cor, e no Sphere também não. Aqui no retângulo de luz e no Mesh Light eu posso utilizar a textura. Por isso que você tem como usar ele para fazer iluminação como se fosse um background ou como se fosse uma televisão ligada, até mesmo uma tela de computador, de celular, alguma coisa assim do tipo. Dá para simular isso graças a ele poder carregar a textura como imagem para iluminar. Aqui no Sphere, voltando para cá, tá? A gente tem as mesmas opções, Invisible, No Decay. O No Decay ele vai acabar estourando a luz, marcando aqui ele, ó. Ele deixa a luz mais forte. A gente vai desmarcar aqui o Specular. E em seguida a gente vai aqui configurar o Omni. O Omni aqui ele tem um negócio interessante que é o Shadow Radius, que ele vai servir para você ajustar as sombras. Então quanto maior for esse valor do Shadow Radius, mais suaves vão ficar as sombras, tá? Então o que a gente configura padrão em todos os pontos de luz é cor e intensidade, porém alguns têm algumas peculiaridades que são singularidades que vão auxiliar na melhoria daquela iluminação. Então, tanto o Omnilight quanto o Spotlight tem essa opção do Shadow Radius para suavizar mais a luz, deixando as sombras mais esmaecidas. Vamos desmarcar aqui o Specular. E vamos para o Spotlight, que é aqui o último da lista dos pontos inseridos. Depois a gente vai dar uma olhada aqui no Sunlight. Aqui no Specular, ele não vem padrão dessa forma, porém eu configurei ele dessa forma para que eu tivesse essa abertura suficiente para iluminar a cena. Se eu inserir aqui um Spotlight do zero, deixa ele atualizar aqui na cena. Pronto. O Spotlight padrão vem dessa forma. Ele vem com um cone definido e as sombras bastante marcadas. Então o que eu faço para deixar ele mais suave daquela forma? Primeiramente aqui vou reduzir a intensidade. 1000 para a intensidade que eu vou utilizar, da forma que eu vou utilizar é muito. Então vamos colocar aqui ele em 100. Esse Cone Angle a gente vai zerar ele vai atualizar para 0,57. E a gente vai aumentar esse valor aqui do Penumbra Angle para 200. Com esse valor mais aberto, ele vai fazer isso. Ele vai abrir o cone de iluminação. Vai deixar ele mais abrangente. E em seguida a gente vai trocar aqui o linear por Smooth Cubic, para ele abrir um pouco mais. E aqui no Decay, nós temos 4 opções de Decay, sendo a primeira mais forte e a última mais fraca. Descendo na mesma ordem, ele vai da primeira até a última, ele vai enfraquecendo a luz. Então vou botar aqui o inverse. Viu que ele já deu uma iluminada bem mais forte do que como estava antes. E aqui, como eu falei, o Shadow Radius, eu vou botar ele em 20 para suavizar as sombras. Vamos aqui nos Options, desmarcar o Effect Specular, para que não fique o efeito indesejado. Dessa forma que eu configuro as luzes. Porém, a gente tem agora a opção de utilizar o Light Mix para poder fazer os ajustes pós-produção em cada luz que está inserida aqui nesse projeto. Eu vou botar aqui, ó, na cena. Vou puxar, inclusive, todas essas outras luzes para a cena, para a gente conferir isso no Light Mix. Como é que fica, tá? Eu vou ocultar aqui alguns objetos, para o nosso render ficar menos demorado.
Pronto. Então, primeiro passo para fazer o Light Mix é ir no Asset Editor. E você vai clicar aqui ó, em Render Elements. E vai adicionar aqui Light Mix. Feito isso, vamos colocar aqui para Group Instances. E vamos adicionar aqui um Object Material. Object ID no caso. Para ele fazer o reconhecimento de luzes. Vou clicar aqui em uma das luzes. Vary Object ID. Selection. Set. Aqui eu vou colocar em 1 e vou dar OK. Agora eu vou colocar para renderizar. Deixa eu desmarcar aqui o interativo. Notem que está bem estourado, exatamente por conta da existência aqui de outros pontos de luz. Porém, a gente vai regular isso com o Light Mix. Vou puxar ele aqui para a gente acessar ele. E aqui já aparece Source Light Mix. Pronto, aqui eu já tenho todos os pontos listados. Assim que ele termina de fazer o cálculo aqui do Light Cache, isso aqui fica livre para a gente configurar. Até então, ó, posso modificar como for que ele não vai mexer em nada. Bom, voltando aqui, lá no Source Light Mix, vou desativar aqui o Sunlight, vamos desativar aqui as luzes, tá? Então vamos aqui ativar o Omni. Ativei, ele já começou aqui a iluminar. Então aqui eu vou definir uma potência para essa luz. Ó, conforme eu vou ajustando, ele vai ajustando a luz aqui. Se eu quiser modificar a cor dessa luz, eu venho aqui e vou ajustando também direto no controle aqui do Kelvin. Eu não vou ajustando ela por aqui não. Posso ajustar aqui direto na escala Kelvin. Dá OK. Vou agora aqui descer para o... Cadê o Sphere? Pronto, Sphere Light aqui já está ativo. Vou reduzir ele, que ele está bem forte. Vou botar aqui também uma luz mais amarela nele. Ó, conforme eu vou ajustando, ele vai modificando o quanto esse ponto de luz está iluminando. Vou desmarcar eles aqui agora, vou usar o retângulo. O retângulo está aqui, vou botar aqui 3000. Pronto, já deu uma aumentada também na incidência de luz. Se eu colocar aqui, puxar aqui para uma cor fria. Então eu vou ajustando as luzes de acordo aqui com os pontos que já estão separados. Posso ir... Ficou amarela demais, aí eu posso ajustar aqui, puxar um pouquinho mais para o azul. Caso tenha ficado muito amarela a cor que eu coloquei lá no Asset Editor. Caso você queira, você não precisa nem mudar aqui pelo Kelvin, você também pode vir aqui pelos presets. E outra coisa que você pode fazer também é quando você insere os pontos de luz, você não precisa necessariamente configurar eles lá no Asset Editor. Você pode configurar ele direto aqui no Light Mix, tirando no caso o Spotlight, que você precisa definir a abertura dele, e o Yes, que você precisa definir o facho. Mas questão de cor e intensidade você pode deixar para ajustar aqui durante o render no próprio Light Mix. Então daqui é só ir ativando as luzes e fazendo a configuração.
Esse Self Illumination geralmente ele está associado a imagens, está associado ao emissive. Então, se você vê ele aqui na lista, não souber para que serve, agora você já fica atento. Quando você tiver uma imagem, ele vai servir para você ajustar a intensidade dessa imagem. Deixa eu reduzir aqui, ó. Vou botar aqui 2000, ele já deixou estourado lá fora, como se fosse a luz externa. Então, feito isso, depois que você renderiza e ajusta todas as luzes, você vai clicar. Quando ele terminar o render, claro, ele vai liberar essa opção aqui, To Scene. Aí você clica em To Scene para transferir as luzes, a configuração de luz que você fez para o modelo lá no Asset Editor. Depois você volta aqui no Asset Editor, vem aqui nos Elements e deleta o Light Mix. Espero que essa aula tenha te ajudado em alguma coisa. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre os materiais. Eu vou ensinar a configurar alguns materiais básicos. E até a próxima. Tchau!